Amigos e amigas, uma boa noite. A palavra advento significa o que espera ou o que virá. No domingo passado, a gente acendeu a primeira vela na coroa de advento. Hoje, a segunda vela está acesa. A vela representa a verdadeira luz do mundo, Jesus, o Cristo, cuja vinda a gente celebra no Advento. A luz do mundo, Jesus, está a caminho e vem a nós. Hoje nós teremos a parte 2 dos estudos Alceu Valença e o Advento Bíblico. A parte da música que a gente vai falar, que a gente vai conversar, e o sol quarando nossas roupas no varal, da canção Anunciação. Então, através de relatos bíblicos, nós vamos continuar caminhando nesse tempo de esperança, sempre esperança e gratidão. Para iniciar o nosso culto, esse nosso culto online, vamos cantar Ó Vinde Fiéis, um hino do período de Advento. Ó vinde fiéis, triunfantes, alegres, sim, vinde a Belém, já movidos de amor, nasceu nosso Rei, lá dos céus prometido. Alegres adoremos, alegres adoremos, alegres adoremos a nosso Senhor. Olhai admirados, tão grande humildade, os anjos o louvam com todo fervor, pois veio conosco habitar o manado. Alegres adoremos, alegres adoremos, alegres adoremos a nosso Senhor. Por nós das alturas celestes baixando a forma de servo assumida, e vida gloriosa nos dá para sempre. Alegres adoremos, alegres adoremos, alegres adoremos a nosso Senhor. Nos céus adorai, vós anjos em coro, e todos na terra e cantem louvor. A Deus honra e glória, contentes reinamos, alegres
Querida igreja, em nome do Pai que nos criou e do Filho que nos resgatou e salvou, Ele que vem, e do Espírito que nos dá a fé e nos santifica. Amém. Vamos orar juntos hoje com a leitura baseada no nosso lecionário luterano. Senhor Deus, age em nossos corações para prepararmos o caminho do Teu único Filho, para que pela Sua vinda sejamos capacitados a Te servir com a mente purificada através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. A leitura que vai ser a base para o nosso estudo, para a gente conversar um pouquinho hoje, está lá em Apocalipse, a revelação de Jesus que foi compilada e falada pelo João. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e depois versículo 13 até o versículo 17. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Depois dessas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Até aqui a leitura. Obrigado, Letícia. É isso, vamos cantar então o hino em preparação para o nosso estudo de hoje. Ide, consolai meu povo. Consolai meu povo, é o clamor do eterno Deus, aos que estão em densas trevas, urge a voz dos altos céus, a Jerusalém pregai, sobre a paz de Deus o Pai. Deserto em amplidão, anunciando aos penitentes a graciosa salvação do Senhor. A voz ouvi e um caminho a
graça confiai, revestidos de humildade, em seu reino assim entrai, pois a glória do Senhor revelada por amor e há de ver o mundo inteiro. Eis a voz do mensageiro. Querido irmão e irmã, a anunciação ao seu Valença e o advento bíblico, segundo estudo, e o sol quarando nossas roupas no varal. Apocalipse, capítulo 7, do versículo 9, versículo 13 até 17. Anunciação é o nome pelo qual ficou conhecido o momento em que o anjo Gabriel conta que para a Virgem Maria, que ela seria a mãe de Jesus Cristo. Fala com ela, ele conversa com ela, e ela consente, seja feita a vontade do Senhor. E o sol quarando nossas roupas no varal, diz a canção. O verbo quarar é o mesmo que clarear. Clarear um tecido, uma roupa, pela exposição à luz do sol. Coarar ou quarar é esse ato de deixar então a roupa estendida, de cor branca ou de cor clara. Toalhas, lençóis também entram dentro desse quarar, já lavadas, ensaboadas com sabão de pedra. Elas ficam no sol para ficarem com um branco imaculado, um branco mais branco, sem manchas. Essa exposição é para alvejar e não para secar. Para quarar no sol, você deve ensaboar a peça com sabão de coco de boa qualidade e deixar no sol por mais ou menos 1 hora. Essas são as dicas de lavanderia de hoje. Assim, é possível entender essa estrofe que o Alceu Valença fala como uma metáfora sobre a expectativa de que um novo tempo, um tempo mais brilhante, está para chegar. Um tempo novo. O Alceu fala do sol e o sol. Eu quero falar com vocês aqui 2 passagens que falam sobre o sol, que colocam o sol como sendo o próprio Jesus. Essa vinda, de um prometido, vinda de um Messias. Está lá em Malaquias 4, o versículo 2. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Vocês sairão e saltarão como bezerros soltos da estrebaria. Salvação é a palavra que ele usa aqui, ou cura nas suas asas. Isso significa a consolação e o restabelecimento da integridade do ser humano. É um dos termos para a salvação messiânica,
né? Aquela dos últimos dias e tudo que a gente está falando durante todo o ano da igreja. Outra passagem para o sol, Salmo 84, versículo 10 e versículo 11. Pois um dia os teus átrios valem mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol. Mas não fica por aqui, é sol e escudo. O Senhor dá a graça e a glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Agora que a gente falou do sol, vamos falar sobre o quarando nossas roupas no varal, né? Sol quarando nossas roupas no varal. Apocalipse 7, versículo 9, versículo 13 até 17. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos. Quem são esses que João está vendo aqui? Lá em Apocalipse, né? Quem são? São a Nova Jerusalém, né? É o povo, é a igreja, são os salvos. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia contar. Lá de pé, então, diante do trono, uma imensa multidão. O número desses salvos é um número simbólico, não se apeguem aos números. Em quase toda a Bíblia a gente não deve se apegar literalmente aos números, mas principalmente aqui, né, em livros apocalípticos, por exemplo, Daniel, e livros como o Apocalipse mesmo, a Revelação, número é uma coisa simbólica, tá? Sempre se lembre disso. Simbólico também porque realmente ninguém pode contar. Vejam, o João está vendo aquilo e ele não consegue contar. Ele fala um número, certo? De todas as nações, tribos, povos e línguas. Olha o que João está vendo aqui. Percebam o que ele está vendo. Várias cores, umas línguas diferentes, pessoas diferentes, tamanhos diferentes. Literalmente as pessoas vêm do mundo todo. Assim como os apóstolos foram mandados para levar a mensagem de salvação, fazendo discípulos de todas as nações. A gente às vezes não pensa muito nisso, né? Mas todas as nações são pessoas de todo tipo, pessoas que já viveram há muito tempo, pessoas que vivem agora, que vão viver ainda, até os confins da terra, toda a terra. Esse é o efeito da pregação da palavra de Deus, da palavra de Jesus para o mundo. Uma multidão de salvos, a ponto de João não conseguir nem enumerar as pessoas. Estão em pé diante do trono e diante do Cordeiro. João viu a multidão em pé. Ninguém da terra, nenhum pecador, é capaz de ficar em pé, face a face com Deus. Mas a igreja está lá, os salvos estão lá, a Nova Jerusalém, reunida diante do trono de Deus e diante do Cordeiro. Mas essa multidão, dessa vez, agora, não precisa ter medo. Quem creu está no céu, em glória, face a face com Deus. E vamos lá, quarando nossas roupas, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos. Então aqui é uma alusão provável à liturgia da festa das tendas, da festa dos tabernáculos. Durante aquele tempo o povo entrava em cortejo no terreno ali do templo de Jerusalém, agitando palmas e cantando lá o Salmo 118, versículo 25. Tem lá a prece, Hosana, né? Hosana, salvação agora,
Hoshianá, Senhor, vem salvar agora. E em sinal da sua santidade, eles estão com vestes brancas, vestes quaradas, elas foram transformadas em brancas, alvejadas pelo sol da justiça, que é Jesus, o Cristo. As vestes brancas cobrem a pessoa todinha, justiça e santidade. O Cordeiro que foi sacrificado na cruz, ele está ali, está vivo. Os ramos de palmeira são símbolos de salvação. Por isso os ramos estão lá nas mãos dos salvos. Vamos para outra parte agora, Apocalipse 13 a 17. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. Então ele me disse: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes, as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram de dia e de noite no seu santuário. Estes são os que vêm da grande tribulação, provações, perseguições que a igreja cristã sofreu, que a igreja antes do próprio Cristo vir em carne e osso sofreu, causada essa perseguição, essas perseguições, causada por opositores do cristianismo, por cristãos que perseguem outros cristãos que falam a verdade sobre o amor de Deus. Também entra aqui. A gente se esquece de falar isso às vezes, mas tem cristãos que perseguem cristãos por serem esses cristãos agirem como Jesus. Cristãos que perseguem outros cristãos porque esses acolhem as pessoas, fazem o que esse Deus exagerado, esse Deus de salvação para o mundo falou para fazer, Então, nos tempos dos primeiros seguidores de Jesus, os tempos também da Idade Média, os tempos de hoje, no tempo que ainda vai vir, antes do fim, lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Essa é a forma de falar quase absurda, porque o sangue de Cristo, o Cordeiro, ele é um sangue vermelho. Uma roupa lavada em sangue, ela fica vermelha e manchada, mas aqui as vestes não, elas são alvejadas e ficam brancas, quarando nossas roupas. Branco também é a cor simbólica para a santidade, para a pureza, para o perdão. Então, quando se utiliza essa cor branca na Bíblia, principalmente aqui no Apocalipse, é disso que está falando, de pureza, de perdão e de santidade. Somente o sangue e nada mais em todo o universo pode nos lavar de uma maneira que a gente pode aparecer diante do trono de Deus e diante do Cordeiro. Essa lavagem já começou no nosso batismo, que é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Continuando nosso texto: estenderá sobre eles o seu tabernáculo, a sua tenda. Durante então essa festa das tendas, o povo judeu morava nas tendas. É um tempo que ele fazia isso, voltava, rememorava o que foi no passado. Então aqui, os salvos são introduzidos na própria tenda da presença de Deus, na presença de Deus, com Cristo.
jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte. Por falta de palavras que descrevam para a gente, humano, como é que vai ser o céu, a gente fala daquilo que não vai ter por lá. Não vai ter fome, não vai ter sede, o sol não vai machucar a pele, não vai machucar o corpo. Percebam que as imagens que são utilizadas aqui, descritas de uma maneira que falam das dificuldades, dos perigos e de tribulações que os israelitas experimentaram lá durante a jornada de peregrinação pelo deserto. Também descreve, mesmo que de forma metafórica, o que cada cristão e cada cristã tem na vida, né? Cada um, você, meu irmão e minha irmã, tem o seu deserto na tua vida, né? As dificuldades, a peregrinação da vida, a peregrinação pelo mundo. E é sobre isso esse versículo. Por isso fala para a gente também. Sempre a palavra fala também para os tempos futuros. Continuando. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, ou das águas da vida. Quem não se lembra do Salmo 23, né? Tão conhecido? Aqui, o bom pastor é o próprio Cordeiro. Pelo que ele fez, ele merece. Ele foi morto, ele foi sacrificado, então ele tem esse merecimento. E ele agora vive. É ele quem guia, e é ele quem vai guiar para sempre para as fontes da vida, do viver, da água da vida. Agora não vai faltar, a água vai sempre jorrar de novo, vai estar lá. Irmãos e irmãs, com essa gloriosa verdade, com essa segurança pela palavra, nós fechamos essa visão da Igreja de Deus, a multidão dos santos, o céu, dos que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro, e o sol quarando nossas roupas no varal. Deus permaneça, por isso nos abençoa. Amém. Nesse momento, vamos fazer a oração geral da igreja. Quero que você, como sempre, pense, né? Pense com o seu coração, com a sua mente, o que você quer. O que você quer agradecer também? O que você quer pedir e agradecer? Vamos orar juntos a oração geral, preparados para o advento. Todo-Poderoso e Eterno Deus, que pela boca dos teus profetas proclamou o advento do Filho Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor do mundo, nós te imploramos que nos ajude para que a gente possa se arrepender dos pecados e para que humildes a gente esteja preparado para recebê-lo, cantando alegres e unidos: Hosana ao Filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Levanta-te e brilha, ó Jesus. O Senhor, que é o sol da justiça, ilumina com a tua luz as nações que vivem nas trevas e na sombra da morte, para que todos os povos vejam a salvação de nosso Deus. Brilha também em nosso coração e nos conceda a luz do conhecimento da tua glória,
para que a gente tenha a mesma fé no Senhor, para que a gente seja moldado de acordo com a Tua própria glória. Nos concede a graça de passarmos em perseverança e oração o tempo da nossa jornada, nossa peregrinação neste mundo, nos alegando na esperança da Tua segunda vinda, quando o Senhor aparecerá novamente nas nuvens do céu com todos os santos anjos. Então o Senhor será adorado por todos os cristãos e cristãs e temido por aqueles que não deram ouvidos ao Teu chamado. Não permita que esse dia nos encontre desprevenido ou que nos surpreenda em falta de fé e em pecados. E quando for o dia da Tua vinda, nos reúne aos santos, para que a gente viva contigo e Te louve por toda a eternidade. Nos ouça, eterno Filho de Deus Pai, a quem pertence juntamente com o Espírito Santo toda a honra e glória para sempre. Amém. Gente querida, receba a bênção de Deus, o Senhor. O Senhor os abençoe e os guarde. O Senhor os trate com bondade e misericórdia. O Senhor olhe para vocês com amor e lhes dê a paz.